Obrigado, Sr. Na verdade, a gente, né, seu Aguiar era um dos meus motoristas particulares. Perdi não. Teve um irmão nosso que retornou ao plano espiritual esse mês, né, o irmão Luiz, que também era um dos meus caroneiros. Eu narrava lá no dia, eu tinha 3 opções para chegar no Bezerro. Né? Eu ia para a rua central, ali, a geral ali da Ponte Marim, e ficava. Quem passasse primeiro, ou o seu Aguiar, ou o seu Luiz, ou a Jotô. Um dos 3 era o meu jeito de chegar lá nos domingos de manhã, né? Porque durante a semana, naquela época, eu estudava, trabalhava, então era difícil, eu estudava à noite, não tinha como ir ao centro. E nos domingos de manhã a gente tinha o estudo do Livro dos Espíritos. Estudo do Livro dos Espíritos, e lá a gente fazia essas frequências, e graças a Deus eu aprendi muita coisa, não só no estudo, mas nas caronas também, né? Então, fica aqui, claro, a gratidão. Mas é que eu era novinho também, tá, professor? Não sou tão velho. Não, mas assim. Mas que bom, né? A gente tem a oportunidade. Achei interessante, na leitura e na abertura, né, o Sr. Guiara, sabe, quando leu, a questão da nossa missão, né? Às vezes a gente coloca a nossa missão, a gente cria para nós uma missão maior do que a gente pode até suportar. Né? A gente começa assim, puxa, eu queria, né, construir tal coisa, eu queria fazer um albergue para as pessoas necessitadas, eu queria construir uma escola para as pessoas carentes, eu queria isso e aquilo, e esquece da função principal de nós aqui hoje, que é o quê? Nos melhorarmos. Né? Quando nós estivermos preparados, essas situações virão até nós. Às vezes a gente não se prepara para o básico e quer fazer já o maior, né? Não vai ser pela estrutura, melhoro eu, com essa melhora eu tenho condições de fazer. Então é bom a gente sempre lembrar esses puxãozinhos de orelhas assim, né? Olha, te melhora, né? Te arruma, te apruma para conseguir. A nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? Ou seja, fazermos algo, sermos caridosos. Lá ele trata de algumas questões, tipo ostentação, infortúnios, ajudar aqueles que não podem retribuir, enfim. Mas a nossa ideia é conversar um pouquinho mais assim, só na questão da caridade. E para a caridade tem lá uma passagem que se chama o óbolo da viúva, né? Todo mundo aqui deve saber o óbolo da viúva. É aquela senhora que está lá depositando a sua oferenda ao altar e ela bota uma pequena quantidade. E as outras pessoas que já estiveram antes dela, que vieram depois dela, colocavam vultuosas, assim, né? estavam colocando valores enormes. E Jesus chama a atenção exatamente para isso, dizendo que aquela senhora havia dado muito mais do que os outros. É claro que se a gente olhar assim na questão financeira, não condiz com a verdade, né? Mas o que Jesus chamava a atenção para nós? Exatamente para condição dela como ser espiritual que estava abdicando de algo importante para ela para doar a alguém que mais necessitava, ou seja, ela deu de si, daquilo que lhe era necessário para alguém que precisava. Então, nesses aspectos, a caridade vai nesse encontro de nós doarmos parte de nós. Aí, geralmente, a gente pensa assim, puxa vida, né? Eu acredito que aqui no centro deva ter uma campanha do Quilo lá, com a doação de cestas básicas, muitas das vezes com a doação de roupas, né? Ou outras coisas assim. Geralmente, quando a gente faz aquelas campanhas assim, início de ano assim, para material escolar, em algum período para higienização, outra coisa para o Dia das Crianças, Natal, enfim, tem essas buscas pelas coisas, né? E essa entrega material me parece que é a mais fácil para a gente fazer, né? E mais assim ainda ela é tão difícil às vezes, né? Porque a gente precisa às vezes, né? É sempre as mesmas pessoas, é sempre os mesmos que estão ali, aquelas coisas sempre. E às vezes a gente, pois é, mas tem aquele quilinho lá no canto, lá esquecido lá, que ele às vezes no final do tempo lá, algumas vezes a gente até joga ele fora porque passou do tempo ali, mas na hora de fazer a doação, às vezes a gente esquece. Alimento é menos assim, mas roupa, vamos lá, vamos combinar, né? Roupa é complicado.
roupa a gente sempre tem aquela, essa aqui eu ganhei do pai, lá em 1900 e tantos. Não, essa aqui um dia eu vou usar porque eu ganhei do pai, deixar ela aqui. Essa aqui eu ganhei de não sei quem. Essa daqui eu não sei o que, me lembra não sei o que. Essa daqui não, um dia pode ficar frio, eu vou usar. Essa não usou já faz 30 anos, mas ela vai usar um dia. A gente se apega àquele negócio, né? Eu falo por mim, tá? Lá em casa, as roupas que eu uso são as que tiver em cima. Aquela pilha de camiseta assim, é aquela de cima. Graças a Deus a minha esposa vai lá e muda de vez em quando o negócio. Às vezes eu fico assim, cadê aquela? Aquela já foi. Então tá, né? Por quê? Eu também nem, né? Não sou eu que faz aquela limpeza ali. Porque talvez se eu fosse fazer, eu ia entrar bem nessa rotina assim, puxa, isso aqui me lembra tal coisa, isso aqui me lembra tal coisa. Mas aí quando eu vou lá, ela já foi embora, então nem passa. Às vezes nem lembro que tinha, né? Porque não usava, estava lá, deixada e não usava. Mas a gente tem ainda essa questão de se apegar a algumas coisas materiais, né? E isso não é produtivo para nós. Mas às vezes a pessoa fica com aquilo lá, guardadinho, enquanto outras necessitam. E a gente quer construir alguma coisa maior, mas não está fazendo talvez o básico. Então essa caridade material, que é a primeira, assim, talvez seja mais fácil, porque é algo que está exterior a nós, né? Você pega uma roupa, você pega um alimento, você pega um livro, você doa para alguém, né? Porque no meu conceito existe uma diferença um pouquinho grande assim, entre dar e doar, né? Porque a gente, às vezes, quando alguém chama na nossa porta lá pedindo um alimento, pedindo alguma coisa, a gente vai lá e já nem espera a pessoa falar. Você tem um alimento. Para quê? Porque a gente não quer ouvir, a gente não quer, entre aspas, se entender. A gente quer que a pessoa pegue, literalmente saia dali, nos deixe, né? A gente tem outras coisas para fazer. Então, isso é dar. Doar talvez seja chegar ali e não ter o que dar, mas a gente vai ouvir a pessoa. Às vezes ela vai ficar brava porque a gente não tem o que doar. Conta um amigo nosso lá, conta uma história que ele chegou e disse, olha, eu não tenho, e a pessoa descarregou um monte de lamúria por cima dele, né? E ele disse, pô, mas eu não tinha de verdade, não é que eu não queria dar, eu não tinha mesmo. E a pessoa viu, mas só aquele fato dela descarregar nele, talvez ela se aliviou um pouco, talvez ela foi para casa mais feliz. No próximo ela já tinha descarregado, ela pediu com mais, né, tranquilidade e as coisas aconteceram. Então a gente sempre tem que dar isso. Na questão da caridade moral, que talvez seja aquela que mais nos compromete, né? Quantas das vezes no nosso próprio lar nós temos pessoas necessitadas e ao invés de ajudá-las, nós as afrontamos. Talvez hoje seja uma situação, eu estava lendo uma notícia que dizia assim, sobre a questão de casamento. O que você faria para destruir um casamento? A primeira coisa, eu abriria a concorrência, ou seja, tu é melhor que o outro, né? Esposa é melhor que a esposa é melhor que a esposa. Você tem que mostrar para ele que você é melhor, você tem que mostrar para ele que você ganha isso, você tem que mostrar para ele que é aquilo, você tem que mostrar para ela, ou seja, essa questão do individualismo ser prioridade ao invés da duplicidade. Né? Aquela coisa, esse salário aqui é meu, eu gasto com o meu dinheiro, eu quero, esse aqui é teu, tu faz o que quiser, né? Então assim, tirando aquela dualidade, aquela cumplicidade do casal, porque daí cada um vai se individualizar, cada um vai pensar só em si, e o que vai haver? Não vai haver conversa, não vai haver diálogo, vai haver o quê? Rescisão, vai haver separação. Então a gente perde às vezes as oportunidades de sermos caridosos conosco, no nosso dia a dia, nas pessoas que estão próximas a nós, ouvi-las, entendê-las, porque se nós chegamos próximos a alguém é por uma necessidade, e isso a doutrina é muito clara para nós, né? Ela não diz assim, olha, tudo que acontece contigo é por acaso, não, muito pelo contrário, ela diz que tudo que acontece conosco tem uma causa. Então, se nós estamos em determinado momento, em determinado lugar, passando por determinada situação, houve uma causa geradora para aquilo, e aquilo é proveitoso para nós, aquilo é uma situação que nós podemos ter ganhos espirituais. Então, atender para essa questão no apoio emocional, no consolo. A gente fala assim, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora.
Por que ela é consolador? Por que ele é consolador prometido? Está lá, todo mundo diz, o Espiritismo é o consolador prometido. Jesus prometeu lá que vinha um consolador e veio a doutrina espírita. Mas o que a doutrina espírita faz que consola? Não são os espíritas, é a doutrina. Os espíritas às vezes só atrapalham. Os espíritas às vezes atrapalham a doutrina, mas a doutrina em si, o que ela traz para nós? Ela traz o quê? Esclarecimento. Ela nos mostra a verdade. Jesus já tinha isso lá atrás: conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque nós somos escravos às vezes de algumas coisas que são prejudiciais para nós. Hoje nós somos muito escravos talvez das mídias sociais, vamos dizer assim, né? Tem tanto que tem influenciador para tudo hoje. Tem pessoas que dizem assim: olha, quando você for botar um copo, o copo não pode ser assim, tem que ser assim, não sei o quê. E a gente, é mesmo, eu nunca tinha pensado que o copo tem que ficar aqui em vez de ficar ali. E se mata para botar o copo ali, porque a gente quer seguir algumas coisas às vezes que são sacrificosas para nós. Então, quando Jesus disse para a gente conhecer a liberdade, vai nesse sentido, de conhecermos ela como um todo. Porque não existe a minha verdade, a verdade do seu Aguiar, a verdade, não, existe a verdade. Em determinados momentos, o nosso entendimento pode acreditar que a verdade seja aquilo que nós entendemos, mas ela não é, talvez, né? Quando a gente tem opiniões diferentes, né? A gente tem a nossa opinião, né? Seria a nossa tese, vamos defendê-la. Aí vem uma pessoa ao contrário lá, que diz que não concorda com aquilo. E o que a gente faz com isso? Como que a gente trabalha com isso? A gente xinga aquela pessoa e diz: não, eu estou certo, tu está errado, e deu. Ou a gente tem que ouvi-la e raciocinar com aquilo que a gente entende para ver, porque pode ser que ele esteja certo. Pode ser? Pode? Quando a gente tem tanta certeza assim de que está certo, a gente tem, eu acho, que pensar na nossa questão do orgulho, porque a gente está num processo de aprendizado, de crescimento, e isso não necessariamente quer dizer que nós sejamos senhores da verdade. A própria doutrina disse, ela não trouxe tudo, ela trouxe a base, mas muitas coisas serão reveladas à medida que nós tivermos condições de compreender. Então, a gente não é o dono da verdade. Tem muitas verdades por aí, né, individualizando isso, que devem ser analisadas, e nós devemos ponderar acerca disso, para construirmos o nosso melhor. E pode ser que a gente realmente esteja certo, mas não adianta rejeitar a opinião da outra pessoa. Não é assim que você vai convencê-lo de que você está certo. A gente só vai convencer alguém de que a gente está certo pela exemplificação. Não foi isso que Jesus mostrou para nós? Jesus, por acaso, ele chegou lá e escreveu, né? Não. Ele dizia assim, quando ele fazia as palestras dele lá para o pessoal: nós temos que amar o nosso semelhante. Aí quando ele quis falar isso, nós temos que tratar todo mundo igual. O que ele fez? Foi lá, pegou Zaqueu, lá, que ninguém queria nem chegar perto do Zaqueu, porque era isso, porque era aquilo. Vou lá, vou passar a noite lá contigo, vou jantar lá, conversar contigo, as pessoas vão lá, olha, ele aqui, ó. Às vezes nós achamos que ele que é um impuro, mas a gente que está fazendo coisa errada. Ele está aceitando a modificação, e nós aqui que achamos perfeitos não queremos nos modificar. Estamos aqui exteriorizando algo, mas interiorizando completamente diferente. Eu demonstrava isso. Quando a questão da mulher adúltera, todo mundo queria apedrejar a coitada lá e tal. Porque ela era culpada. Não, os homens não eram, só ela. Então vão apedrejar ela, que é o mal está ali. Aí o que ele manda a gente fazer? Olha para dentro de ti. Tu é certo? Tu está 100% certo? Se tu tivesse nas mesmas coisas, vamos pensar assim: se a gente tivesse determinadas situações iguais àquela da pessoa que nós estamos julgando, será que nós faríamos diferente? Ou será que nós faríamos iguais? Ou será que nós talvez fizéssemos até pior? Porque para a gente julgar uma pessoa, entre aspas, vamos dizer assim, a gente teria que estar nas mesmas situações dela, porque senão não tem muito como a gente tentar entender o que está acontecendo. De fora sempre é mais fácil, é muito fácil a gente aconselhar, fácil, tranquilo. Por quê? Porque a gente não está envolvido com o problema. A gente, claro, vai pegar a teorização das coisas e vai dizer: olha, meu irmão, você não deveria ter feito isso, porque isso vai acarretar, e isso é certo, a gente tem que dar uma orientação correta.
Só que a gente também tem que entender que muitas das vezes o processo pelo qual a pessoa está passando faz com que ele não consiga ter essa compreensão e haja de forma errada. Isso não quer dizer que ele vai ser expurgado do relacionamento, da nossa sociedade. Ele vai, às vezes, dependendo da falta, ter que cumprir, ter que reparar, sei lá, né, nas questões humanas. Mas como ser espiritual, ele é um de nós, que também erramos, né? Nós estávamos na semana de reabertura lá da casa, seu Guiar, foi dia 14, sexta-feira passada, né? Foi a reabertura. Então nós estávamos conversando lá com o pessoal, mostrando, depois está aparecendo uma foto do senhor lá, seu Guiar, mas tinha um pouquinho mais de cabelo. Tinha um pouquinho mais de cabelo. O rosto também tinha cabelo, então estava todo mundo lá. Mas assim, existe uma foto lá, para quem já foi na nossa casa, não sei, enfim, uma foto que foi tirada, né, assim, na plateia ali, mas não tinha ninguém, teoricamente. As cadeiras vazias, assim, vamos supor, eu chego daqui, não tem ninguém, vou tirar uma foto, né? E a foto foi tirada, e quando a impressão da foto, naquela época, né, não era hoje digital, não sei como é que faz, eu botava lá naqueles iodo, e não sei, molhava, e daí botava para secar lá no escuro, enfim, fazia a revelação lá, né? Então, quando se revela, existem várias pessoas naquelas cadeiras, vários espíritos naquelas cadeiras, espíritos identificados pelas pessoas que moravam ali na época, né? Olha, esse aqui é o seu João, desencarnou no tal data, esse aqui eu acho que é o fulano ali, esse aqui não sei quem, foram identificadas pelas pessoas. Está aqui o seu Guiar, que sabe a história melhor do que eu. Então a gente falava assim, pois é, né? Quantos de nós talvez, né, estivéssemos lá ouvindo as palestras, né, seu Guiar, sendo doutrinados ali por aqueles irmãos já naquela época, para assumirmos as nossas responsabilidades lá na frente, né? Muitos talvez ouviram, foram orientados, mas não quiseram seguir. Outros, aos trancos e barrancos, estão aqui tentando fazer. Então, assim, a oportunidade Deus sempre nos dá para nos melhorarmos. As coisas que acontecem conosco, e talvez essa seja a grande interpretação que a gente tem que dar, elas não vêm para nos prejudicar, mas sim para nos ajudar, né? Por mais difícil que a situação seja, o objetivo dela não é nos prejudicar, mas sim nos ajudar. Poxa, mas eu estou ali sofrendo com um problema com meus pais, meus filhos, não sei, estão com um problema de saúde. Olha, é uma fase terrível. O que tem de bom nisso? Ficar doente, com certeza não tem nada de bom. Ninguém aqui está dizendo que ficar doente é bom. A questão é que, por que eu fiquei doente? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu em algum momento, isso é uma causa. A geração dessa causa foi em algum momento que eu fiz algo equivocado. E quando ela aparece, essa situação, e aí vem aquela parte que Jesus fala para nós, assim, para mim, né, assim, poxa, é complicado. Ele diz assim, ninguém vai receber um peso maior que possa carregar, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é leve. Então, ou seja, as situações que a gente passa, que parecem tão complicadas, ainda são leves. Nós podemos suportá-las. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza de que nós podemos vencer essas dificuldades. Só que às vezes vencer essa dificuldade não é aquilo que nós pensamos que seja vencer. Às vezes a doença está ali para expurgar de mim, para tirar de mim ali aquelas mazelas que estão impregnadas no meu perispírito, para me dar condições que na próxima encarnação eu volte bem, tranquilo, com possibilidades de me melhorar. Mas isso não quer dizer que eu, que estou bem, tenha que julgar aquele ser que está ali. Por quê? Porque ele pode estar muito mais evoluído do que eu, tendo condições de passar por aquela dificuldade que eu ainda não tenho. A gente pensa assim, mas ele está doente porque ele está resgatando, né? O espírita gosta de usar essa ação e reação, né? Viu? Fez errado, agora está pagando. Tá, o Odir não fez nada errado, o Odir hoje não está sofrendo tanto. Por quê? Porque o Odir não tem condições ainda de vencer uma dificuldade daquela. Como Jesus disse que o peso vai ser proporcional às minhas forças,
Se eu não estou passando talvez por uma dificuldade daquela, é porque as minhas ainda não suportam isso. Então eu tenho que me melhorar mais para chegar naquela condição. Então às vezes aquele que está passando por dificuldade, não quer dizer que ele seja um espírito mais atrasado do que eu. Às vezes muito pelo contrário, pode ser muito mais adiantado do que eu. Eu que estou aqui marcando passo sempre nessa nhenhenhen, né, e não me melhorando, porque a melhora não é externa, ela é interna. Cada um de nós sabe como está. A gente pode estar em qualquer lugar. Ele está em tal lugar, ele deve estar não sei o que. Está em tal lugar, deve estar não sei o que. Só que é o íntimo que vale. Às vezes o físico está ali e o espírito está completamente diferente. E isso acontece daqui a pouquinho, quando a gente for dormir, né? A gente pode estar ali pertinho, dormindo lado a lado com a esposa, com o esposo. De repente um vai para o norte e outro vai para o sul, né? E ninguém se encontra. Aí quando acorda, um tem uma história, outro tem outra história. E, né? Por quê? Questões íntimas, de pensamento, de vibração, né? Bom, como que a gente faz caridade, né? Como é que é feita a caridade? Coisa linda, né? Como que é feito? A gente pega, vai lá e entrega alguma coisa. Exatamente, pode ser esse sentido. Só que o que às vezes costuma, muitas das vezes, a nossa sociedade querer valorizar? Olha, fulano de tal doou tal coisa, Beltrano doou tal coisa. Não é isso que a gente deve fazer. Primeiro porque a ostentação nossa própria não vai ser proveitoso para nós. Porque aí nós estamos, não está sendo um ato de doação, está sendo um ato de barganha. Eu estou dando alguma coisa e estou recebendo a publicidade por causa daquilo. Então assim, o Odir deu aquele negócio, o Odir, pronto, já ganhei o meu mérito, alguém falou bem de mim, né? Então, ela tem que ser o quê? Reservada, íntima, sem ostentação. Doei, ninguém nem sabe quem foi, apareceu lá em determinado momento alguma coisa útil para alguém. E o pior ainda é que quando você ostenta essas coisas, aquele que recebe pode se sentir humilhado, ultrajado. Já pensaram? A pessoa está precisando de algo, aí você vai lá e dá. Na primeira oportunidade que encontra ela, você é ingrato, né? Nem me cumprimentou, lembra aquele dia que eu te dei tal coisa? Lembra que não sei o que? Lembra isso, lembra aquilo? Ou a gente divulga, ela diz, olha, doamos tal coisa para não sei quem. Claro que às vezes até uma publicidade em doações você ajuda os outros a fazer, mas não precisa dizer, eu dei para fulano, né? Pessoal, vamos ajudar, vamos fazer doações, né? Enfim, uma coisa genérica. Porque aquela pessoa, coitada, ela já está passando por uma dificuldade. Aí ela... É triste, gente, é triste. Você tem que recorrer a pedir a alguém alguma coisa, né? Veja bem, já é degradante às vezes você ter que se colocar nessa situação de pedir. E a outra pessoa ainda que se colocar superior a isso, é complicado, né? Então assim, quando a gente for fazer, vamos fazer sim, por fazer, sem pensar quem recebeu, sem nunca lá na frente pensar e dizer assim, olha, lembra daquele dia, lembra daquela situação. Ou seja, fazer ela sem nenhum orgulho, com bastante humildade. Eu lembro que quando a casa lá, né, o nome da nossa casa é Humildade e Fé. Aí assim, o dia que eu honrar o nome da casa, tô beleza. O dia que eu tenho humildade e fé, tá tranquilo o negócio do nosso lado. Porque ser humilde é complicado. É complicado, às vezes a gente é orgulhoso nas pequenas coisas. Porque o meu filho, porque a minha esposa, porque o meu carro, porque a minha casa, porque o meu centro, né? Às vezes a gente até o meu centro, meu grupo mediúnico, né? A gente quer mostrar assim que às vezes o que a gente está é um pouquinho, não, mas como eu sou espírita, eu só estou dizendo que ele é bom, não estou dizendo que ele é melhor. Mas as irmãs demonstram assim, o nosso orgulho, assim. Então, quando eu falo lá na questão da humildade, é exatamente isso. Eu disse, se a gente tiver essa humildade assim, né, que é a verdadeira, já está de bom tamanho. E a fé, porque a fé, o Emmanuel fala que a fé vai além de acreditar, vai em se entregar, confiar em Deus, se entregar a Deus, né? É aquela coisa assim que, né, tem aquela prece daquele senhor que era, vamos dizer assim, nesse momento encarnatório, era uma pessoa analfabeta, mas ela chegava na roça todo dia lá e dizia assim, Senhor, eu estou aqui, faça a tua vontade.
Veja, não é uma eloquência total de prece, mas é uma prece que foi exteriorizada com sentimento, com humildade. Ele se colocou à disposição de Deus. Olha, eu estou aqui, ó. Se o senhor achar que eu tenho que fazer, diz aí que eu sigo, né? Então, essa coisa de se entregar a Deus, confiar em Deus, ver que o que acontece com a gente, as posições que acontecem com a gente, está no planejamento de Deus. A gente está numa situação complicada agora, meu Deus, será que vai acabar esse mundo mesmo? Estão querendo explodir tudo aí, de guerra para lá, guerra para cá, diz que está pegando fogo nisso, está esquentando ali, está não sei o quê. Mas a Terra é um organismo vivo, ela está reagindo a algumas coisas, ela está evoluindo também como nós. Nós estamos passando por uma fase de transição. Daqui a pouco, não sei se nós vamos ficar por aqui, não sei se eu vou ficar por aqui ou se eu vou para outro lugar, mas alguns espíritos vão ficar por aqui, os propensos ao bem vão ficar aqui na Terra. A Terra vai se adequar a essa nova forma de vibração. Agora, Deus, será que não sabe disso? Jesus que está aqui, que é o Criador da Terra, não sabe o que está acontecendo? Vai deixar isso se acabar assim do nada? Não, né? Então a gente tem que confiar em Deus. Claro, isso não quer dizer que a gente só vai confiar em Deus, não vai fazer a nossa parte, não é isso. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que cuidar das coisas, mas a gente tem também que confiar em Deus, né? Não achar que tudo vai se acabar do nada aí pra frente. Quando a gente faz caridade, quem é o maior beneficiário? Vamos lembrar lá o Francisco? O que o Francisco falou? É dando que se recebe. Então, a gente está doando algo e a gente está recebendo muito mais do que isso. O Chico, tinha uma historinha que o Chico narrava assim, de uns amigos dele, né, que estavam bastante tempo já no convívio da doutrina e tal, e um dia, numa reunião, era aniversário deles, aniversário de casamento. O aniversário que era, eu não sei, mas era uma data comemorativa. Aí Chico assim, olha, vocês vão ganhar um presente agora no aniversário de vocês e tal, e não sei o que. Oh, que bom, né, Chico? Legal, joia. Aí quando a gente fala que vai ganhar um presente, o que a gente pensa? Vai vir um bolo, vai vir um pacotinho ali bonitinho, ou vai aparecer um espírito iluminado e dizer assim, olha o dia, agora você conquistou um 10. A gente vai pensar assim, o que aconteceu no dia? Foram lá e roubaram a casa do camarada e levaram um quadro, que era um quadro lá que já estava com eles há um tempão. Muito presente, né? Presente grego a gente ia dizer, né? Aí chegaram, pô Chico, muito disse que nós ia ganhar um presente, Chico. O cara foi lá e entraram e roubaram o nosso quadro lá que estava lá 300 anos na família. Pô, que sacanagem. Aí eu Chico assim, não foi um presente. Porque junto com aquele quadro foram 300 pessoas, não, 300 não, mentira. Foram várias pessoas, vários espíritos que estavam ali engalfinhando-se, brigando por ele, que dizendo que eram deles. Então quando o quadro foi, eles foram junto. Eles foram junto com o quadro. Por quê? Quando continuaram a brigar pelo quadro em outro lugar. Mas vocês ganharam um presente, ganharam esse alívio, essa limpeza, vamos dizer assim, naquele ambiente. Só que é aquela questão, a gente não sabe interpretar as coisas de Deus, né? A gente pede assim no Pai Nosso, né? Faça-se a tua vontade, né? A gente diz lá no final, né? Primeiro a gente pede, né? A gente pede. Só que daí a gente faz a tua vontade. Mas Senhor, se for possível, tá, tudo bem. Mas faz a vontade dele. Às vezes a vontade dele não é concordar com tudo aquilo que a gente quer. Porque se ele concordar com aquilo que a gente está pedindo, talvez a gente não melhore. Aí a gente acha que Deus abandonou a gente. A gente acha que Ele não está ouvindo a prece da gente. Tem uma parte de uma música ali que ele cantou que diz assim, Senhor, eu quero te amar. Acho que é o início da música ali. Mas ama, né? Ele não está proibindo. Só que para amar Ele, às vezes a gente tem que fazer algumas coisas. Daí é que complica. Essas coisas que a gente tem que tirar da gente ali assim, é que é complicado. Por quê? Porque amar a Deus é legal, é fácil, né? Tá? É uma relação boa, né? Se eu amar Ele, vai me amar, então eu vou ter coisas boas comigo. Só que lá no mandamento, Jesus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e essa condição aqui, ó, ela soma, ela não separa. Ao próximo como a ti mesmo. Então, para eu amar o Pai, eu tenho que amar o próximo. E eu também.
Então é uma coisa assim, eu tenho que amar aqueles que estão próximos a mim, e essa parte aí é que às vezes é mais complicada, né? Porque a gente não consegue ainda talvez alguns perdões, a gente ainda se magoa muito fácil, né? A gente guarda ressentimentos e não consegue esquecer tão facilmente. Mas essa é a ideia, fazer esse bem. Daí vamos lá na caridade moral, né? Do perdão, da atenção, do auxílio, né? Hoje a gente vê tantas concorrências, tanta dificuldade, as pessoas não querem participar, não querem nem trocar ideia com o outro, porque senão o outro vai saber o que eu sei, daí talvez ele comigo, enfim. Mas quanto mais a gente doar, quanto mais a gente partilhar, mais a gente conquista. Quanto mais a gente doar, mais a gente se sente aliviado. Eu tenho contar uma outra historinha aqui. O São Luís era o centro da historinha. Tinha um conhecido nosso lá que ele trabalhava, ele teve uma dificuldade, foi trabalhar, vamos dizer assim, apenado para trabalhar numa instituição que prestava auxílio a determinadas pessoas. No primeiro momento, aquilo era uma obrigação terrível, né? Pensa que tinha que chegar lá a tal hora, assinar um livrinho, sair lá a tal hora, obedecer. Eram pessoas doentes que eram tratadas, pessoas em fase terminal, enfim, era complicado. Isso foi passando, e ele foi estudando, e ele foi refletindo. No final das contas, acabou o tempo de trabalho dele obrigatório, ele continuou a trabalhar como voluntário, e deve continuar lá também até hoje, como voluntário, e ele dizia assim: rapaz, os dias que eu não vou, eu me sinto mal. Os dias que eu vou, eu posso chegar lá e carregar pedra o dia todo, mas eu saio de lá bem. Eu chego em casa bem. Eu passo a semana bem. Eu durmo, eu descanso, as coisas se resolvem. Isso tudo porque por algumas horas de dedicação ao próximo, né? A gente olha assim, eu estava vendo ali a questão, e até me deixa a gente preocupado às vezes, né? O Divaldo disse que ganhou uma moratória ali da espiritualidade para ficar mais um pouquinho, né? Tanto o câncer dele lá diminuiu, ganhou uma moratóriazinha. Aí disse, pô, que legal, ele vai ficar mais tempo com a gente, né? Mas por outro lado, se ele tem que ficar mais tempo é porque a gente não está dando conta de fazer as coisas sozinho, né? Esse pessoal assim mais capacitado tem que ficar um pouquinho mais ainda para a gente tentar aprender mais. Então assim, enquanto a gente talvez não se colocar mais à disposição, não ir mais de encontro, essas coisas, outros terão que ficar mais tempo para ensinar a gente, terão que se sacrificar mais, né? Não que para eles seja um sacrifício, mas assim, vamos dizer, eles não precisariam estar passando essas coisas se nós já tivéssemos aprendido, né? Então às vezes a gente protela muito as nossas mudanças. Quando a gente se sente bem, a gente cresce espiritualmente, né? Porque a gente não cresce espiritualmente se sentindo mal. Sofrer para ir para o céu, esquece. Esquece. A gente vai para o céu quando a gente está bem. Quando a gente está sofrendo, a gente não vai para o céu. Sofrer é diferente de passar por dificuldades, né? Sofrer é a gente pegar aquela dificuldade que está ali na nossa frente e dizer: ai meu Deus, não suporto mais isso, eu não aguento, porque ninguém me ajuda, porque isso, porque aquilo a gente queria. Aí o negocinho, aquela coisa do tempestade no copo d'água, um negocinho assim, a gente faz um volume gigante. Aí a gente sofre. E a gente às vezes vê o cara passando por uma dificuldade bem maior que a nossa, tá ali tranquilo. E a gente com um negocinho assim faz um volumão, sofre, passa por dificuldade. Então, esse tipo de sofrimento não vai me levar para o céu, não. Agora, passar pelas dificuldades, olhar para ela, introspecção, concluir por quê, mudar as atitudes, me renovar, isso vai me levar. Passar pela dificuldade como uma forma de crescimento, não é ficar rodando nela ali e lamuriando, né? Então, a caridade em si, ela nos ajuda nisso. À medida que nós conseguimos doar-nos aos nossos semelhantes, a gente esquece um pouco das nossas dificuldades, fica muito mais fácil para a espiritualidade operar conosco e a gente vai conquistando novos amigos espirituais que vão nos dando mais apoio, e a gente vai conseguindo fechar talvez assim um campo vibratório melhor e conseguindo ter discernimento para as nossas atitudes serem melhores dentro daquilo que a gente precisa, né?
Deus nos abençoe, que Jesus comporte a todos e que possamos retornar aos nossos lares em paz e em amor.